Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, quarta-feira, 8 de julho. Confira os destaques desta edição. Pagamento parcelado do IPTU em Erechim inicia no próximo dia 15. Dom Admir Mazali, o novo bispo, visita a TV Erechim. Diretor da Unimed fala sobre a normativa da ANS sobre os exames de Covid-19. Projeto Testa Erechim será aplicado esta semana. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, reforça a comunidade em geral para que fique atenta às datas de pagamento do IPTU, conforme o Decreto Municipal 4.925 de 2020, que prorrogou o prazo da seguinte forma: pagamento em parcela única, sendo a primeira opção com 5% de desconto para pagamento até o dia 15 de junho. A segunda opção com 3% de desconto para pagamento até dia 15 de julho, pagamento em 6 parcelas pelo valor do lançamento, obedecidas as seguintes datas limites. Primeira parcela, 15/7, segunda parcela, 15/8, terceira parcela, 15/9, quarta parcela, 15/10, quinta parcela, 15/11 e a última parcela no dia 15 de dezembro. A Prefeitura informa ainda que não é necessária a emissão de segunda via do boleto com os novos vencimentos, podendo ser realizado o pagamento através do carnê de IPTU original, pelos aplicativos dos bancos conveniados ou nos seguintes locais: terminais eletrônicos, lotéricas, Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal e também nas agências da Sicredi. A Unimed Erechim, sempre atenta aos anseios de seus clientes e seguindo rigorosamente todos os protocolos que norteiam sua filosofia, segue as normas da ANS e disponibiliza os exames da Covid-19. Acompanhe a entrevista que realizamos com o médico diretor clínico Dr. Elcio Zanardo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu incluir no rol de procedimentos obrigatórios a serem atendidos por planos de saúde os testes para confirmação de infecção pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19. A Resolução Normativa 458 de 2020, que inclui os exames laboratoriais, foi publicada no dia 29 de junho no Diário Oficial da União. Em uma conversa com o diretor clínico da Unimed Erechim, Dr. Elcio Zanardo, nos falou deste exame e como o paciente deve solicitar junto com o seu médico. No início dessa pandemia ali, em março mais ou menos, a ANS tinha lançado uma resolução incluindo o teste PCR, para o Covid, e não o teste rápido naquele momento. Tá? Com o passar do tempo ali,
através de uma decisão judicial, né, a INES foi obrigada a incluir o teste rápido na cobertura dos planos. Então, a partir desse momento, foi agora 26, 27 de junho agora, que passou a fazer parte, então, a ter a cobertura do teste rápido também. O que é o mais importante nisso? Tá vendo aqui, ó, foi publicado no dia 29 no Diário Oficial da União. Tá? O que é mais importante não é nem tanto a cobertura do exame, mas como o período onde ele é feito, onde ele é solicitado. Né? A gente tem existe um protocolo, e desde o início dessa pandemia, foi colocado com relação aos sinais e sintomas da doença. Né? Então, os exames eles devem seguir esse protocolo. Se bem pedido, o custo do exame, apesar de ele ter um custo, ele é o menos importante. Né? Quando ele é pedido fora dos tempos certos, ele acaba sendo um desperdício. Né? Uma pelo custo e outra pelo dado, que eventualmente tu vai ter um exame falso negativo ou falso positivo. Né? Então, o importante do período nos primeiros 7 dias de sinais, de início dos sinais ou sintomas, o exame mais indicado, o exame ouro, é o PCR. A partir do 8º dia em diante, o teste rápido, ele passa a ter um significado, né, que é a detecção do IgM e IgG, né, dos anticorpos. Tá? IgM é quando tu tem doença ativa, né, e o IgG é quando tu já tem a resposta do organismo, os anticorpos, em fase já de controle da doença. Né? Então, e existe um gapzinho ali entre o 6º e 8º dia do início dos sinais, que pode ter uma janela. Né? Não está errado pedir o PCR neste período um pouquinho mais longo, não está errado. Ele diminui um pouco a especificidade dele. Tá? Mas então esse que é o mais importante, assim, ó, é o que a gente chama de linha do tempo da doença. Se eu faço uma boa anamnese e detecto o início desses sintomas ou onde teve o contato, por exemplo, fica mais fácil de eu pensar em qual exame eu vou solicitar, então eu vou ser mais assertivo. É necessário estar atento a sintomas comuns desta época do ano, como gripes e dores de garganta que podem ser facilmente confundidas com a Covid-19. O mais importante é a avaliação médica. Sim. Né? É nesta avaliação que o médico vai detectar se aquilo, e no exame físico, se aqueles sinais, aqueles sintomas que ele tem estão mais relacionados ou não. A gente teve casos, por exemplo, assim, a pessoa, estou com dor de garganta, aí vai fazer a consulta, uma tremenda, vamos chamar assim, de uma amidalite, né, clássica, né, cheia de placas e tal. O tratamento antibiótico acabou por ali. Né? Agora, quando o médico suspeita, né, de que aqueles sintomas e aqueles sinais, mesmo gripais, que são muito parecidos, sugiram, né, a necessidade do exame para descartar a possibilidade de ser um Covid e aí não propagar mais ainda a doença, então sim, está indicado fazer o exame. Né? O que a gente viu também, assim, ó, por medo, por ansiedade, as pessoas chegarem já manifestando assim, eu quero fazer o exame da Covid. Não, né? Faz a avaliação médica. Né? A gente sempre fala, não se automedique, né? Então, é a mesma coisa, né? Procura o recurso, procura, né, o médico, e aí o médico vai, na anamnese, na história, ele vai chegar à conclusão, sim, se precisa ou não fazer o exame, se uma observação de 1, 2 dias, às vezes, muda o quadro, né? Não. Para este momento em que passamos por um inverno rigoroso e úmido, é necessário seguir algumas dicas para manter nosso ambiente doméstico e nosso organismo saudável e longe das infecções respiratórias. Bom, primeiro, apesar da gente estar no pleno inverno, vamos dizer assim, ele está um inverno meio atípico, né? Ele ainda não fez todo aquele frio que a gente está acostumado aqui. Então, mas mesmo no inverno é importante a gente arejar os ambientes, né? Para que não fique o confinamento ele nos prejudica, né? E a gente já vive um confinamento normal de inverno, né? Que é ficar fechado dentro de casa com
com tudo que é fonte de calor possível, né, para se aquecer, mas é importante sim arejar os ambientes. A higienização das mãos constante, né, que nem se divulga em todos os meios, né? Então, a higienização das mãos. Se for sair de casa, obviamente tem que se agasalhar, que nem diz a mãe, né? Não esquece de levar o blusão, leva a manta, o chapéu, o casaco, luva, né, no frio. O uso da máscara, né? O uso da máscara é importante, tá? A gente sabe, a gente agora está conversando, estamos distanciados, né? Com distância, então é possível fazer isso, mas se for sair, né, tem o uso da máscara é importante, porque a máscara evita que eu transmita aquilo que eu tenho e protege um pouquinho do que a gente recebe, né? A gente sabe também que o trânsito, se cruzar com as pessoas, não pega o Covid, né? Então não há problema quanto a isso. Mas é importante essas medidas, né? E talvez isso é uma das coisas que a doença, que a gente conhece muito pouco ainda, vai trazer de mudanças para nós nos nossos hábitos, né? Reforçar alguns hábitos antigos, que era, por exemplo, chegar em casa, tirar o sapato e deixar o sapato ali na porta, botar um chinelo. Isso é um hábito que o meu pai tinha, né? É muito engraçado isso, a gente lembrar isso agora, e a gente abandonou isso, né? A gente entra em casa com o sapato que veio da rua e tal. Então, talvez a gente tenha que retomar alguns hábitos mais antigos de cuidados, assim, né? Para isso, talvez a doença vá fazer amadurecer um pouquinho essa consciência, né? Questionado também sobre os cuidados que devemos ter nesta época do ano, onde os acidentes domésticos acontecem com maior frequência, o Dr. Elcio orienta a todos para ter muito cuidado. Isso é uma coisa, a gente tem épocas do ano diferentes e os acidentes diferentes relacionados a essas épocas, né? Eu, como lido com criança, e já tratei muito paciente queimado, né? Então, um reforço que a gente faz criança, principalmente. Criança com cozinha, por exemplo, não uma coisa que combine bem, né? Por quê? Porque está fazendo comida, né? Tem fogão, fogão a lenha, né? Faca, tesoura, né? Objetos cortantes em geral. Então, a gente deve evitar. Uma outra coisa que é clássica, assim, bem antiga: água e fogo não tem galho, né? Então a gente deve ter esse cuidado. Vocês viram aquele fato acontecido agora bem recente, aqui ontem, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes, naquela ansiedade de melhorar o ambiente, né, improvisar coisas. O improviso nunca é bom, gente. Improviso é quase certo, quase igual a um acidente, né? Então a gente tem que redobrar os cuidados. O álcool ele é ótimo como combustível, como higienizador, mas quando ele pega fogo a gente não enxerga. Então ele queima diferente, né? Ele entra na pele, a gente não enxerga ele queimando. Então, é muito difícil de tratar isso, né? Então, o melhor é prevenir, tá? Evitar esse tipo de uso indevido, vamos dizer assim, inadequado, né? dos combustíveis para aquecer os ambientes. O cuidado com as estufas, né? Cuidado com o lençol térmico, né? Tudo que tem eletricidade, o que tem fio, ele tem risco de queimar, de pegar fogo, né? Então, a gente tem que redobrar esses cuidados, né? A gente aquece muita água, tanto para chimarrão como para café, chá, né? Então tem que ter o cuidado nesse também, né? Para evitar os acidentes por água quente, né? Que é muito comum nessa época, né? E principalmente as crianças, né? Que chegam a pegar a garrafa térmica para tomar no bico, sem saber o que está ali dentro, queimaduras graves de face, né? Então assim, ó, prevenir, a única resposta para isso é prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde de Erechim, em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, realizará o projeto inédito de testagem rápida para a detecção do vírus causador da Covid-19.
Nos próximos dias 10, 11 e 12 de julho, essa pesquisa visa detectar pacientes assintomáticos em todos os bairros da cidade, a fim de verificar a velocidade de alastramento do novo coronavírus. Tal ação é para evidenciar subnotificações dos indicadores do Estado, uma vez que no Rio Grande do Sul, a cada infectado teremos em média 7 pacientes assintomáticos. A pesquisa consiste na realização de 2.000 testes rápidos de detecção do vírus, os quais serão aplicados sistematicamente em famílias residentes em todos os bairros. O projeto Testa Erechim será realizado de 2 maneiras: nas áreas já cobertas pelas equipes da Estratégia da Saúde da Família e na área central do município, cujo acesso será feito in loco, seguindo as coordenadas previamente definidas por sorteio pela equipe de professores da Universidade Federal Fronteira Sul. As definições de quais famílias participarão da pesquisa será feita por sorteio aleatório, o qual determinará a proporção de testes aplicados considerando a densidade populacional dos bairros. Dentre as unidades residenciais sorteadas, será feita a testagem de apenas um integrante da família, a ser definido pelos próprios moradores do local. Os testes serão aplicados pela equipe das unidades básicas de saúde do nosso município. E no próximo bloco você confere. Dom Admir Mazali visita a TV Erechim. A gente também fala sobre a previsão do tempo para quinta-feira. Já retornamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. E nós iniciamos o segundo bloco falando sobre polícia. Durante a noite de terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava patrulhamento no bairro São Vicente de Paulo para coibir crimes contra a vida.
quando na rua Casusa os policiais verificaram a atitude suspeita de 4 homens. Ao perceber a presença dos policiais, os homens correram. Sendo alcançado e abordado, um dos suspeitos com o mesmo foram localizados 2 pistolas 9mm e um total de 47 munições intactas calibre 9mm. O homem de 21 anos de idade informou que ele e seus amigos estariam a caminho para executar outro homem. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado o seu termo circunstanciado de prisão em flagrante, sendo mesmo conduzido e ouvido ao Presídio Estadual de Erechim, local em que deve permanecer à disposição da Justiça. Dom Admir Mazali, o novo bispo de Erechim, esteve hoje visitando a TV Erechim. Nós aproveitamos a oportunidade para uma breve entrevista com o novo representante da igreja. A história do 4º bispo da Diocese de Erechim começa oficialmente no próximo domingo, 12 de julho, quando Dom Admir Antônio Mazali assume a função de guia sacerdotal desta comunidade católica. A cerimônia será realizada na Catedral São José às 16 horas e respeitando todos os protocolos de distanciamentos previstos pelas autoridades de saúde e transmitido também pelas redes sociais. Nesta quarta-feira, Dom Admir Antônio Mazali esteve na TV Erechim e falou de como se sente chegando em Erechim e assumindo esta missão. Obrigado pela acolhida, uma saudação a toda a comunidade, a vocês aqui da TV. Me senti feliz porque começa uma nova missão. Nós estamos num tempo em que a igreja nos pede uma igreja em saída, uma missão a outros ambientes, então eu me sinto feliz por estar também cumprindo esse propósito da igreja de sair de uma realidade da Arquidiocese de Cascavel depois de 28 anos praticamente de ministério e aqui vim cumprir uma missão que é confiada pelo Papa Francisco. Sem dúvida que a gente está chegando, se ambientando, mas eu já me sinto em casa, já me sinto feliz. Eu sou assim de fácil adaptação aos lugares. Claro que a saudade da realidade, de uma história que a gente tem, essa se faz presente na vida porque somos humanos. Mas eu já estou me ambientando bem, estou feliz aqui pela acolhida da comunidade também de Erechim. Com palavras simples, o novo bispo de Erechim disse ser tímido, mas com muito entusiasmo para com a nova missão e pronto para conhecer e seguir este sinal de Deus. Bem, eu venho para conhecer em primeiro lugar a realidade, né? Não venho para trazer nada de novo no início, pelo menos. O meu propósito nessa primeira etapa da caminhada, é um novo ministério, é uma nova missão, é conhecer. E depois, conhecendo, a gente vai partilhando a experiência. O que eu trago é a experiência do meu ministério como padre e essa compartilhada com a realidade daqui, vamos encontrando soluções, encontrando os melhores caminhos para os desafios da igreja local. Dom Admir deixa a todos os erechinenses que nos acompanham uma mensagem de fé para que todos unidos no amor de Cristo possamos enfrentar os desafios da vida. Confiança em Deus. Reze, confie e espere. Nós sabemos que vamos passar por isso, mas é preciso que a gente tenha esta fé amadurecida através da oração, da intimidade com Deus, e mesmo estando em casa, a igreja doméstica acontece, a igreja está muito próxima dos fiéis. Então que nós não entremos num desespero por essa realidade, mas que a certeza da bondade de Deus sobre nós deve estar presente no coração de cada um e assim nós podemos superar. Então a mensagem é que confiemos que esse tempo também vai passar, olhamos para o passado e vemos que a história nos propõe exatamente essa avaliação, de ver que dificuldades sempre teremos, mas somos capazes de vencer e se estamos com Deus, mais fácil ainda. Então, esperança, confiança e vamos vencer. E hoje, quarta-feira, a chuva já diminuiu aqui na nossa cidade, o friozinho já começou a dar as caras, ventou bastante durante o dia, mas a gente também fala um pouquinho de como foi a terça-feira e a quantidade de chuva aqui em Erechim e também na região. Os números de chuva foram bastante elevados. Em São Valentim foi registrado 152 milímetros. Na cidade de Barão de Cotegipe, 139. Getúlio Vargas, 190. E aqui no município de Erechim, 145 milímetros na terça-feira. Choveu bastante, mas aí na quinta-feira nós não temos previsão de chuva. Vamos conferir os mapas?
Na quinta-feira pela manhã, uma mínima de 4 graus, a máxima de 12, a média do dia 8 graus, a umidade do ar 79%, ventos 14 km por hora e a gente não tem aí previsão de chuva para quinta-feira, porém o frio volta e volta com intensidade aqui na nossa cidade. Então, quem for sair de casa na quinta-feira pela manhã, se agasalhe direitinho. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembrando a todos vocês que é possível rever as nossas matérias em nossas plataformas digitais, lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá! No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master? Tá em casa.